Olá, tudo bem? Os Mensageiros de André Luiz, capítulo 50. A desencarnação de Fernando. Então, no capítulo anterior, nós estávamos vendo, né, a situação do Fernando. Eles chegaram lá, viram tudo que estava acontecendo no corpo dele, viram que realmente não tinha o que fazer a não ser a desencarnação. Então, agora, neste capítulo, ele vai descrever essa desencarnação. Então, capítulo 50, a desencarnação de Fernando. E aí ele começa dizendo: quando Aniceto retirou a mão de minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que o mentor amigo me transmitiu ao contato do seu elevado potencial magnético. Lembra logo no começo do livro, né? Ele e o Vicente receberam vamos dizer assim, uma carga de potência para a visão deles. Eles estavam, a partir daquele momento, enxergando melhor, né? É claro que houve episódios em que o mentor, né, o Aniceto, colocou a mão na fronte deles para aumentar essa potência, para que eles vissem determinadas coisas, né? E no capítulo anterior, novamente aconteceu isso, né? E eles estavam vendo assim com muitas minúcias, né? Muitos detalhes. E agora, né? Ele retirou a mão da fronte dele, ele já não estava enxergando tão bem, mas ele ainda tinha a capacidade de ver alguma coisa. E aí, continuando, né, ele diz: centralizando minhas energias visuais, analisava ainda o sistema ósseo, sangue, os tecidos, os humores, mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido, como por encanto. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora eu identificava em mim mesmo a potencialidade do raio-x. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava novas providências. No aposento se conservava determinado número de parentes aflitos. Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação, se aproximaram do nosso instrutor, solicitando uma cooperação mais enérgica. E a irmã, que havia sido mãe do moribundo, disse: por favor, meu amigo, ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo estragado, esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que possa nos auxiliar nesse transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão, acentuou a nobre senhora em tom lastimoso. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência às satisfações do corpo. Aniceto concordou, acrescentando: notam-se, de fato, grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto do que à razão. Observam-se no seu mundo celular vastos complexos de indisciplina,
mas poderemos ajudá-lo a se desvencilhar dos laços mais fortes, no que se refere ao círculo carnal. E aí a mãe disse aflita, será um carinhoso obséquio, um grande favor, né? Compreendendo a magnitude da tarefa, o instrutor perguntou: a irmã está incumbida de encaminhá-lo? Precisamos ponderar quanto a isso, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Ela esboçou um gesto triste e respondeu: desejaria me sacrificar ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas me aconselharam a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado e identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos na solidão do arrependimento serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Grande é o meu desejo de aconchegá-lo ao coração, regressando aos dias que já se foram, mas não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Na verdade, Fernando é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno. E, no que diz respeito a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar a vontade de Deus. A essa altura do diálogo, o clínico espiritual que nos encaminhou até ali, informando atencioso, interveio. Nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-lo a lugar seguro numa casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situada em regiões baixas. E Aniceto murmurou com grave entonação: já sei, trata-se de medida muito acertada. Em seguida, acentuou como quem não tinha tempo a perder: a aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar a nossa ação. Observe como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. E Aniceto disse: tais socorros são agora inúteis para devolver o seu equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. E, aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador, exclamando: modifiquemos o quadro do coma. Após alguns minutos em que nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo: os prognósticos melhoraram. A pulsação, inexplicavelmente, está quase normal. A respiração tende a se acalmar. 3 senhoras suspiraram aliviadas. E o assistente do doente disse à esposa: Dona Amanda, convém que vá repousar.
levando as suas cunhadas. O senhor Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos velando o senhor Januário e eu. As senhoras e mais 2 cavalheiros, que se prontificaram a retirar, agradeceram satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e um irmão do agonizante. A melhora súbita tranquilizou a todos. E aos poucos, os fios cinzentos que se ligavam ao enfermo desapareceram, sem deixar vestígios. E o médico disse satisfeito: vamos abrir a janela? O ar talvez acelere as melhoras de nosso amigo. O senhor Januário atendeu, abrindo a ampla vidraça. Fundamente espantado, reparei que 3 rostos horríveis, pela expressão diabólica, surgiram, de repente, no peitoril e interrogaram em voz alta: como é? Fernando vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar, forçando-os tão só com essa medida a desaparecer. Passou meia hora, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante pelas melhoras, iniciaram uma conversa animada relativamente a problemas do mundo. Aniceto aproveitou a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos. Reparei que a operação iniciou pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, o moribundo parecia estar preso por extenso cordão, tal como se dá com os nascituros terrenos. Aniceto cortou-o com esforço. O corpo de Fernando deu um estremecimento, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não foi curta e fácil. Demorou longos minutos, durante os quais viu o nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. A família do morto, informada pelo senhor Januário, aflita, penetrou o quarto ruidosamente. A mãe do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo médico espiritual que nos levou até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência. Reparei que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Me sentia fortemente impressionado. O aparecimento daqueles rostos satânicos, quando se abriu a janela, me intrigou. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? Retirando-nos da residência, o instrutor me olhou atento e, antes que eu formulasse qualquer pergunta, ele esclareceu: André, não se preocupe tanto com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. E depois de se calar por momentos, acrescentou: cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Então, não é de estranhar que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma
que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas, tá? Né? Bem entre aspas, nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Agora já há mais de 20 séculos, né? Então, cada um tem o secto, ou seja, a companhia invisível, a que se devota na Terra. Ele disse secto invisível, por isso eu disse a companhia invisível. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha das suas testemunhas. Então, além dos companheiros terrestres normalmente atrapalharem o desencarne pelo apego à pessoa, no caso como o do Fernando, ele ainda tinha aqueles companheiros que tinham os mesmos hábitos infelizes que ele tinha, né? Então, se não fosse a presença da mãe, que era um espírito superior, eles teriam entrado e com certeza o teriam levado direto para o umbral. Acerto de contas, né? Mas, graças ao amor da mãe, ele permaneceria no umbral, sim, mas num posto de socorro. Mais uma vez, ele deixa claro que a nossa mente nos condena ou absolve. Então, se nós quisermos ser bem recebidos lá, teremos que cultivar boas amizades aqui. Teremos que fazer boas coisas aqui. Porque os semelhantes atraem os semelhantes. Boa semana, fiquem com Deus.